Olá pessoal, bem-vindos ao GeekFX, eu sou o Rony Lobo. No vídeo de hoje vamos ver algumas coisas sobre texto no Illustrator. Como você trabalhar um texto, transformar texto em desenho, parágrafo, vou dar algumas dicas. Não é bem um tutorial, é mais uma exposição de possibilidades. Só que antes quero pedir a você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para notificações. Bom, vamos começar aqui. Eu vou ativar a janela tipo espaço de trabalho, tipografia, que ele já coloca aqui, ó, as opções de tipografia, né, como caractere e parágrafo. Bom, falando de tipografia, geralmente quando você quer usar uma fonte interessante, você tem no Creative Cloud, né, você pode baixar uma fonte, né, aqui no Adobe Fontes. Não vou falar exatamente muito sobre ele, mas para vocês terem uma ideia, é simples, né? Só você vir aqui, eu quero instalar essa fonte aqui, eu venho, adiciono família e automaticamente essa família já faz parte lá do meu software, né? Por exemplo, esse aqui, Tribe, né? Então vem aqui, ó, com texto, ferramenta atalho T, né? Eu consigo aqui ver a tipografia. Então, a primeira dica aí é essa parte, né? Aqui, ó, Tribe regular, ó, Tribe black, esse é estilo faroeste, né? Bom, mas deixa eu explicar aqui outro conceito. O texto, geralmente, eu tenho um texto como esse aqui, que é um texto, né, em linha, texto artístico, né? Então ele serve para você fazer uma frase, uma palavra, né? Então aqui eu tenho aqui, ó, Illustrator, né? Então você consegue aqui uma linha, ok? Se eu quiser uma caixa de texto, por exemplo, vou pegar aqui uma tipografia mais adequada para caixa de texto, né? Lógico que não vai ser uma Tribe. Vou pegar aqui uma fonte mais simples, que regular, uma Come, né, tamanho, vou botar aqui 14, aqui você configura a tipografia, né, eu tenho aqui a família da fonte, aqui é o estilo da fonte, o tamanho da fonte fica aqui é a entrelinha, o espaço entre as linhas, o kern, que é o espaço entre as letras, fica nessa parte aqui, né, e aqui embaixo são propriedades da anatomia do texto, ok? E nessa versão aqui, ó, eu ainda tenho possibilidade de deixar o texto, selecionar aqui, né, Touch em caixa alta, Versalete, seria a primeira letra maiúscula, as outras em maiúsculo, só com um tamanho menor, né? Então se eu tivesse aqui também, botasse aqui o número 2, opa, 2, né? Quisesse ele sobrescrito em cima e subscrito embaixo, né? Ele aqui é sublinhado e taxado, né? Então tem essas possibilidades aqui que você pode trabalhar com o seu texto, ok? Bom, mas vamos lá. Aqui o tutorial hoje é rápido, só vamos mostrar os recursos do texto. E se eu quiser realmente aqui uma tipografia, uma caixa de texto, aí eu consigo fazer dessa forma aqui, ó. Vou tirar aqui essa opção. Aí aqui eu tenho a fonte, né? Olha lá, eu tenho uma tipografia em uma caixa de texto onde eu consigo configurar o parágrafo. Aqui eu tenho as opções de parágrafo, ok? Então eu consigo aqui trabalhar, né, o texto dessa forma, que eu posso alinhar à esquerda, centralizado, à direita. Se eu usar ajusticado, obrigatoriamente tem que usar a infinização, né, para evitar esses espaços em branco entre as palavras, ó, que não fica esteticamente interessante. Aí eu tenho que usar aqui infinização, né, e aqui também eu consigo controlar, por exemplo, a largura, né, aqui é o espaço, aqui um espaço no lado esquerdo, digamos aqui eu quero 40 pt, só para vocês verem, ó. Se eu quisesse aqui na primeira linha, ó, 10, coloco aqui na primeira linha, certo? Ó.
Se eu quiser aqui um espaço antes dos parágrafos, botasse aqui 10 pontos, ó, e o espaço depois dos parágrafos. Lógico que vai ficar o dobro que está antes e depois, mas é aqui que eu controlo. Eu não fico dando enter no texto. A ideia é trabalhar dessa forma aí. Bom, só que eu quero falar com vocês aqui, não entendeu, né? Parágrafo você vai usar justamente para trabalhar aqui. Deixa eu ativar aqui o grid dessa peça. Então, digamos se eu estivesse seguindo aqui meu grid, né? Vou ativar aqui a régua, Ctrl R. Então, se eu estivesse diagramando aqui, ó, eu consigo deixa eu visualizar aqui a guia. Mostrar guias, né? Aqui eu tinha colocado a guia, mas não estava mostrando. Aí eu posso seguir aqui o meu grid. Deixa eu alinhar aqui o grid, exibir. Encaixar na grade. Ó, ele cria já um imã aqui na grade, ó que legal. Aí eu posso diagramar seguindo o grid da minha página. Estou com a página aqui 25 por 20 ou 20 por 25, como se fosse uma página para um impresso, né? Um livro, ou até mesmo livro não bem um livro, um cartaz, algo assim, né? O livro se faz no InDesign, né? Não é no Illustrator. Em breve falei aqui alguns tutoriais também sobre o Adobe InDesign. Bom, outro ponto importante é se eu quisesse transformar esse texto em desenho, né? Ele tem algumas ferramentas que permitem isso. Digamos, eu vou pegar aqui, lembra do nosso cachorrinho? Vou fazer essa marca aqui, ó, Zorro. Né? Eu instalo aqui uma fonte, eu instalei essa fonte aqui, ó, Los Feliz, para trabalhar com o nome Zorro. Eu aqui digito Zorro, ok? Vou transformar em desenho, vou usar aquele desenho do cachorrinho para transformar aqui o texto, né? Aí eu venho aqui, caractere, né? Los. Deixa eu ver se está carregada aqui minha fonte. Los Feliz, deixa eu pegar aqui. Ah não, aqui em cima, né, pessoal? Eu tô também Los Feliz aqui, ó. Ok? Aí como é que eu faço para transformar essa fonte em desenho? Eu venho aqui, objeto, expandir. Aí ele vai perguntar, você deseja transformar a sua fonte em desenho? Ou seja, expandir? Ok. Ela virou um desenho. Só que quando ela vira um desenho, ela vira um grupo. Né? Vejam que ele vira um grupo aqui em camadas, ó. É um grupo. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem melhor. Vamos botar aqui um tamanho maior para as camadas. Olha lá, tá vendo? Ele virou um grupo. Não é mais um texto, como tem esse daqui, ó. Aqui é um texto, aqui também é um texto, aqui é uma caixa de texto, né? Esse agora aqui é um grupo. Aí eu venho desagrupo. E aqui eu tenho condição de trabalhar a minha arte, né? Eu quero criar aquela marquinha, né, baseada aqui no Zorro, seguindo esse grid. Aí eu vou aqui trabalhar justamente os efeitos, né, para ela. Vou diminuir aqui só para vocês verem melhor. Vou colocar aqui, ó, esse para cá, esse aqui, vou mais ou menos isso que eu fiz aqui. Nesses dois você tem que usar o Pathfinder, né? Bota ele aqui, ó, tá? Dividir. Aí você separa os dois, objeto desagrupar tudo. E aqui eu tenho, ó, o O. E esse carinha aqui é como se fosse o rabinho do cachorro, né? A ideia é pegar o desenho, né? E trabalhar justamente isso aí. Eu vou pegar aqui a ferramenta da caneta, ó. Eu peguei aqui os pontos. Caneta não, a tela de seleção, manipulação direta, e vou selecionar esses pontinhos aqui. Vou aumentar aqui como se fosse o rabinho do cachorro, né? Veja que pegou aqui também a estrutura do O que eu vou apagar, né? E pronto, aqui vai ficar na frente, né? Então eu vou colocar esse aqui, esse aqui e esse.
Vou mudar aqui a cor, né? Vou pegar uma cor da cor do Zorro. Vou pegar, acho que é essa cor aqui, para o preenchimento, para o contorno, né? Com marrom escuro. E para o corpo dele, o marrom claro. Olha lá. Só que naquele efeito, o que é que eu fiz? Eu peguei esse texto e fui colocando na frente, né? Aí eu posso pegar aqui, ó, botão direito, organizar para frente, né? Esse aqui também. Esse também. Veja que eu consigo manipular o desenho, o texto como se fosse um desenho, né? Coloquei aqui, ó. Foi mais que eu fiz naquela arte. Eu peguei esse daqui, o de cá, eu soldei. Veja que ele também aceita, né? Melhor unir, né? Unir. Eu também uni esse com o de cá. E controlei aqui o efeito do contorno, né? Do traçado. Aqui, janela, traçado. Ó. Aí aqui eu coloquei ele exatamente assim, ó. Cantos arredondados. Traçado para fora. E foi 8 ou foi 4 aqui que eu coloquei num traçado. Acho que foi 3, se eu não me engano. E o que foi que eu fiz mais? Eu peguei aqui o desenho, né, do Zorro. Vou pegar aqui só os olhinhos, chapéu, esse e a orelha. Com o shift selecionado, eu pego aqui, ó, pegando mais de um objeto ao mesmo tempo. Vou pegar aqui o chapéu, o nariz, né? Eu pego aqui só a cabeça para ver a cor, porque eu acho que eu peguei a cor errada lá no desenho, né? Ctrl C e vim aqui Ctrl V, né? Ou Ctrl, como dizer, comando V, pronto. Comando C, comando V. Aí veja, tem um detalhe, pessoal, tô diminuindo aqui, ó, a linha não tá vindo, não tá acompanhando. Se isso acontecer, você precisa vir aqui, ó, em editar, ou melhor, Illustrator, né, geral, e ativar isso aqui, ó, dimensionar cantos e efeitos, ó, efeitos traçado, para quando você for dimensionar o Zorro aqui, ó, o traçado acompanhar, tá vendo? Agora tá acompanhando, ok? Bom, vou pegar aqui, eu quero ele aqui com a mesma cor desse cara aqui, né? E o traçado para fora, foi isso aqui que eu fiz, ó. Que essa cor ficou diferente, né? Seleciono o conjunto, Ctrl G, e aqui eu vou colocar de modo que eu vou mexer aqui, ó, com as propriedades do desenho, né? Foi mais ou menos isso que eu fiz, ó. E a cabeça dele eu trabalhei no Z, aqui eu vim com a ferramenta de seleção e a caneta, tirei aqui, ó, a canetinha. Eu vou aqui tirar, ó, e vou editar aqui a cabeça do cachorrinho. Desativar aqui o Command U, que é a linha da guia inteligente, né? E fiz algo assim, ó. Só o focinho dele vem mais para cá, mais ou menos por aqui, né? Aqui eu acrescentei um ponto. E converti ele em curva. Ó. Aqui também. Deixa eu desativar aqui, pessoal, o que ele tá pegando a guia, né? Eu vou pegar aqui, ó, encaixar na grade, vou tirar. E também a guia inteligente, para ficar uma coisa mais... conseguir editar aqui de forma mais livre, né? E fiz isso, justamente. Algo bem parecido com esse, não ficou exatamente assim, ó. Mas veja que eu consigo interferir no texto e transformar o texto em desenho, né? Pois bem. Outra forma que você pode usar com o texto, né? É o seguinte. Eu vou pegar esse texto aqui, ó, Illustrator, né? Vou pegar ele aqui, vou deixar ele
todo em caixa alta, né? E posso transformar ele, ó, usando esses efeitos aqui do Illustrator. Um efeito interessante é a deformação. Digamos, vou pegar aqui arco, ó. Olha lá, pessoal, que legal. Você consegue trabalhar um arco, você consegue aqui trabalhar, por exemplo, uma abóbora, ó. Você consegue fazer aqui uma erionda, olha lá, ó. Então você consegue trabalhar efeitos, né, nesse sentido aí, ok? Então, mais um aqui que você pode usar com o Illustrator. E outro texto interessante, não menos importante, digamos se você tivesse aqui, ó, uma elipse, e eu quisesse aqui escrever ao redor dela para fazer uma espécie de brasão ou coisa parecida. Aí você vai usar essa ferramenta aqui, ó, texto no caminho. Essa aqui, ó, não tem atalhos, tem que vir aqui e digitar. Olha lá, ó. Certo? Tá aqui, ó, desenho vetorial. Aí aqui você pode, do mesmo jeito, você pode vir aqui, ó, e trabalhar com as propriedades do texto. Ó. E como é que eu edito isso? Eu pego a ferramenta de seleção direta, vejo que eu tenho um começo e tenho aqui o final. Dá um zoom aqui para vocês verem. Ó. Esse aqui é o começo, que é logo na ponta do texto. Geralmente quando eu estou trabalhando isso, eu deixo o texto alinhado a centralizado, né? Fica mais fácil aqui para eu entender quem é o começo, quem é o fim. E aqui essa setinha aqui, essa linha, você controla o texto para dentro, para fora, né, do seu caminho, né? Digamos, eu quero ele aqui, ó. E aqui eu vou abrir mais o desenho vetorial. Aí eu consigo, né, ter essa saída aqui. Ok? Aqui eu tive o comando para deixar exatamente no meio. Aí eu consigo fazer uma espécie de brasão, né? Se eu quiser controlar as propriedades dessa estrutura, eu dou um duplo clique aqui, ó. E eu ainda tenho essa opção aqui, ó, visualizar, arco-íris, inclinar, fita 3D, serrilha, gravidade. Geralmente eu uso o arco-íris, né? E aqui ela está na linha de base, você pode botar ascendente para fora, descendente para dentro, né? Se eu desce aqui, por exemplo, ó, vou pôr ele para fora, coloquei aqui para fora, né? Ó. Pronto, aqui o desenho vetorial, ok? E é isso, pessoal. Eu mostrar esses recursos de texto. Espero que vocês tenham gostado, né? Não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho para notificações. Até o próximo vídeo.